E aí, professor e professora, você gostaria de ter uma estratégia para planejar as suas aulas dentro do seu conteúdo e da sua disciplina de um jeito mais simples e mais visual? Fica comigo hoje, porque nós vamos aprender uma ferramenta do design de aprendizagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e fica atento porque toda semana nós postamos vídeos novos por aqui. Bom, você já deve ter parado muito tempo para planejar e organizar previamente as suas aulas. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta do design de aprendizagem que é o Canvas. Aqui nesse formulário de Canvas, deixa eu mostrar para vocês, nós temos um visual mais simples para pensarmos em todos os elementos integrativos da organização e do design para a sua sala de aula. E aqui eu preparei e adaptei um Canvas a partir de um modelo que é um modelo de Canvas do professor, que é um modelo divulgado e estudado pelo professor Geraldo Campos, e eu organizei aqui em uma forma que fique adequado para nós, professores do direito, de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais. Então, o que é o Canvas, né? O Canvas ele é um modelo de planejamento, de ideação, com um design mais organizado, separado em 9 blocos. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar vários modelos de Canvas. Canvas para negócio, Canvas para desenvolvimento de produto, Canvas para organização de mediações, de mesas de negócio. E então, nós usamos agora essa estratégia do Canvas para o design da sua sala de aula, da organização de aula por aula que você vai fazer. Olha só, eu tenho adotado esse Canvas já há 2 anos e posso confessar para vocês que mudou muito a performance de como eu conduzo as atividades com os meus alunos dentro das minhas turmas. Então presta atenção nesses 9 blocos que rapidamente eu vou explicar para você. Bom, aqui nós temos uma organização dentro dos blocos que vai fazer com que você, professor, possa pensar, olha, em todos os critérios. Então, o modelo de Canvas de 9 blocos, independente para qual seja, né, o objetivo do seu Canvas, ele vai proporcionar que visualmente você já encontre os elementos principais para ter sucesso no seu planejamento. E aqui eu vou explicar cada um deles para você. Então nós temos, primeiro bloco aqui, as competências que você quer que sejam alcançadas pelos seus alunos. Vejam que lá nas novas diretrizes nós temos todo um rol do perfil do egresso e aí na sua instituição, com certeza, no seu projeto pedagógico, na organização da sua disciplina, você tem lá quais competências precisam ser alcançadas. Elencando as competências aqui, desde as mais básicas e simples até as mais avançadas, você então passa para o próximo tópico aqui, das atividades formativas. Quais são as atividades que eu vou precisar aplicar aqui dentro da minha aula, do meu conteúdo, que serão atividades que alcançarão estes objetivos que eu elenquei aqui? Quais atividades são necessárias? Depois disso, você vai organizar aqui e pensar quais são os recursos que você vai precisar para poder fazer aqui essas atividades, organizar essas atividades. Então, será que você precisa de materiais impressos? Será que você precisa levar os textos que os alunos vão ler num QR Code? Será que os alunos precisam usar o smartphone nessa aula? Ou será que você precisa de uma aula num laboratório de informática com todos os alunos acessando computadores, por exemplo? Então aqui você precisa elencar quais os recursos
você vai utilizar. E aqui os recursos são as ferramentas propriamente ditas, aplicativos, se o aluno vai precisar só do caderno, se você vai precisar de cartolina, post-its, pincéis, quais são esses recursos, tá? Bom, depois aqui, vejam que nós temos como significar o aprendizado, ou seja, aqui eu tenho a dimensão de como no meu processo de aprendizagem eu vou significar o aprendizado, ou seja, o que realmente vai gerar para o aluno um propósito de engajamento. Por que é tão importante estudar esse conteúdo, ou por que é tão importante fazermos o estudo desse conteúdo a partir dessa estratégia? O aluno ele tem que encontrar significado no aprendizado. Esse significado não é só o significado, porque é importante para o bacharel em direito saber isso. Não. É realmente trazer um significado de o quão isso é importante no cotidiano das pessoas, nas relações do nosso dia a dia, na nossa sociedade como um todo. Então aqui também vale a pena pensar em situações nas quais conecte casos que estão acontecendo aí na sua cidade, casos que estão acontecendo no Brasil naquele momento. Como é que você vai conectar o dia a dia desse aluno com aquilo que você vai trazer aqui para o processo de aprendizagem? Então, pensar aí nessa significação é muito importante para engajar o aluno. Depois eu tenho aqui, quais conteúdos serão abordados nessa aula? Então aqui eu elenco, né, quais serão esses conteúdos. Depois, o meu ambiente de aprendizagem vai ser um ambiente totalmente presencial para essa aula? Ou essa aula vai ser em um ambiente híbrido, mesclado, um pouco no ambiente virtual e um pouco no ambiente presencial? Ou então vai ser totalmente no ambiente virtual, com atividade assíncrona, ou então com atividade síncrona, de forma remota? Como é que vai acontecer esse ambiente de aprendizagem? Também colocar aqui. Depois, olha só, nós temos um bloco aqui no nosso Canvas que é o que depende do estudante. O que para que essa aula seja uma aula de sucesso, que esse encontro seja um encontro de aprendizado profundo, é necessário que o estudante faça. Então aqui também você vai poder organizar aqui essas informações e colocar nesse bloco. Depois, olha só, os dois últimos blocos aqui nós temos como que será a verificação da aprendizagem. Bom, se aqui eu coloquei objetivos de aprendizagem, como é que eu vou verificar se esses objetivos foram alcançados? Então você vai precisar fazer essa análise aqui no conjunto da organização da sua sala de aula. E ainda, aqui no final, nós temos também quais são as fontes de informação. O aluno vai estudar por meio de um artigo científico, de um documentário, de notícias, de decisões, de uma análise de uma sentença, de um caso real, de um processo que você vai lá trazer na íntegra para que esse aluno estude. O que é que você vai trazer aqui como fonte de informação? Vejam que aqui, pessoal, é fonte de informação e não conhecimento. Porque o conhecimento é o que o aluno vai fazer quando ele, através da sua ajuda, tiver a compreensão desse todo. Ou seja, se eu tenho a informação, o que é que eu faço com essa informação? Como eu utilizo essa informação? De que forma eu vou pegar essa informação e colocá-la nas situações práticas e vivenciais? Aí sim, nós estamos gerando conhecimento e aprendizagem. Olha só que legal! Esse Canvas você pode fazer para todas as suas aulas. E o mais interessante o que é que você faça o Canvas para as aulas e disponibilize esse Canvas previamente para o seu aluno. Então não dá para fazer o Canvas hoje para a aula que você vai ter já na próxima semana. Você precisa se antecipar, organizar o preenchimento desse Canvas e compartilhar com os seus alunos de forma antecipada.
Assim, com toda certeza, os seus alunos também vão poder visualizar de forma simples e objetiva o design que você preparou para o processo de aprendizagem, para essa organização do conhecimento que você está fazendo com os seus alunos lá no seu projeto, na sua disciplina, na sua atividade integradora. Então, espero que você tenha gostado do nosso Canvas do professor e que você passe a utilizá-lo aí em suas aulas, com as suas turmas e tenha muito sucesso no engajamento. Afinal de contas, trabalhar Canvas é trabalhar o processo de ideação do seu design da sala de aula com adultos, que são aqueles profissionais que têm o nosso foco aqui no curso de Direito. Fique bem, fique ligadinho com os nossos próximos vídeos e se você gostou, compartilhe com outros professores. Até a próxima!